Que alegria amanhecer e ser alimentado pela palavra de Deus. Glória a Deus por mais um dia. Seja muito bem-vindo ao nosso plano de leitura da Bíblia. Vamos juntos. Estamos lendo toda a Bíblia durante esse ano. É uma alegria muito grande ter você aqui, tá bom? O meu pedido é que você convide mais pessoas para estarmos juntos estudando a palavra. Quero que você anote aí os capítulos de hoje. Nós estamos passando por 1 Samuel. Os capítulos são 22 e 23 e Romanos capítulo 15, ok? Então já preparei, pegou sua Bíblia, abra o seu coração, onde você estiver, em casa, puder juntar um familiar, um filho, junta. Se estiver em trânsito, glória a Deus, vamos juntos, tá? Vamos juntos na palavra de Deus. Se você é novo aqui no canal, se inscreve também e aperta o sino de todas, para você ser sempre notificado e avisado, tá bom? 1 Samuel 22, nós vamos a partir do verso 1. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispá, em Moabe, e pediu ao rei: por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Assim, os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. Certo dia, o profeta Gade disse a Davi: deixe a fortaleza e volte à terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Saul logo soube da chegada de Davi e dos homens que o acompanhavam. Nessa ocasião, o rei estava sentado com a lança na mão, cercado por seus oficiais, sob uma tamargueira na colina de Gibeá. Quando ouviu a notícia, Saul gritou a seus oficiais: escutem, homens de Benjamim. Por acaso aquele filho de Jessé prometeu campos e videiras a todos vocês? Prometeu torná-los generais e capitães de seu exército? Foi por isso que conspiraram contra mim? Pois nenhum de vocês me informou quando meu filho assumiu um compromisso solene com o filho de Jessé. Não tiveram pena de mim. Sim, meu próprio filho, instigando Davi a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo. Então Doeg, o edomita, que estava ali com os oficiais de Saul, disse: quando estava em Nob, vi o filho de Jessé falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Depois deu-lhe alimento e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e toda a sua família que serviam como sacerdotes em Nob, e todos vieram até o rei. Quando chegaram, Saul gritou: escute, filho de Aitube. Sim, meu senhor, respondeu Aimeleque. Por que você e o filho de Jessé conspiraram contra mim? Perguntou Saul. Por que você lhe deu alimento e uma espada? Por que consultou Deus em favor dele? Por que o instigou a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo? Aimeleque respondeu: ó rei, não existe entre todos os seus servos alguém tão fiel quanto Davi, seu genro. Ele é capitão de sua guarda pessoal e membro muito honrado de sua casa. Com certeza, essa não foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele. Que o rei não me acuse nessa questão, nem a minha família, pois eu não sabia de conspiração alguma contra o Senhor. O rei, porém, disse: certamente você será morto, junto com toda a família de seu pai. Então ordenou à sua guarda pessoal: matem esses sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e conspiraram com ele. Sabiam que ele estava fugindo de mim, mas não me avisaram. Contudo, os homens de Saul se recusaram a matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: mate-os você. E naquele dia, Doeg, o edomita, os atacou, e ao todo matou 85 sacerdotes, ainda vestidos com suas túnicas sacerdotais de linho.
Depois foi a Nobe, a cidade dos sacerdotes, e matou as famílias deles, homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, além de todo o gado, jumentos e ovelhas. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou: eu sabia. Quando vi Doeg, o Edomita, naquele dia, sabia que ele contaria a Saul. Agora sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique aqui comigo e não tenha medo. Eu o protegerei, pois a mesma pessoa quer matar nós dois. Comigo você estará seguro. Finalizamos aqui 1 Samuel 22, vamos a 1 Samuel, capítulo 23. Um dia Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor: devo ir e atacá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram: estamos com medo mesmo aqui em Judá. Imagine como seria em Keila para lutar contra os exércitos filisteus. E Davi consultou o Senhor novamente. Mais uma vez o Senhor respondeu: vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, massacraram os filisteus, tomaram todos os seus rebanhos e libertaram o povo daquela cidade. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para juntar-se a Davi em Keila, trouxe consigo o colete sacerdotal. Saul soube que Davi estava em Keila. Agora ele não tem como escapar de nós, exclamou. Deus o entregou em minhas mãos, pois ele se enfiou numa cidade com portões e trancas. Saul reuniu todo o seu exército para marchar até Keila e cercar Davi e seus homens. Contudo, Davi soube do plano de Saul e pediu a Abiatar, o sacerdote: traga o colete sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, ouvi que Saul planeja vir e destruir Keila porque estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele? E Saul virá de fato conforme ouvi? Ó Senhor, Deus de Israel, por favor, responde-me. E o Senhor respondeu: ele virá. Mais uma vez Davi perguntou: os líderes de Keila entregarão a mim e a meus homens a Saul? E o Senhor respondeu: sim, entregarão. Então Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zif. Saul o perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. Então, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zif para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Não tenha medo, disse Jonatas. Meu pai jamais o encontrará. Você será o rei de Israel e eu serei o segundo no comando, como meu pai Saul sabe muito bem. Então os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Depois Jonatas voltou para casa, enquanto Davi ficou em Oreza. Os habitantes de Zif, porém, foram até Saul em Gibeá e disseram: sabemos onde Davi está escondido. Está nas fortalezas de Oreza, na colina de Haquilá, no sul de Gesimon. Desça quando estiver preparado, ó rei, e nós apanharemos Davi e o entregaremos em suas mãos. Que o Senhor os abençoe, disse Saul. Finalmente alguém se preocupou comigo. Vão e verifiquem onde ele está e quem o viu ali, pois dizem que ele é muito astuto. Descubram o esconderijo dele e voltem quando tiverem certeza. Então eu irei com vocês. E se ele estiver naquela região, eu o encontrarei, mesmo que precise procurar por todo o canto de Judá. Os homens de Zif voltaram para casa à frente de Saul. Enquanto isso, Davi e seus homens foram para o deserto de Maom,
no vale de Arabá, ao sul de Gesimon. Quando Davi soube que Saul e seus homens o procuravam, foi ainda mais para o interior do deserto, até a grande rocha, e permaneceu no deserto de Maom. Saul, porém, continuou a persegui-lo naquela região. Saul e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha, e Davi fugia apressadamente de Saul. No mesmo instante que Saul e seus homens cercaram Davi e seus homens para prendê-los, chegou uma mensagem urgente para o rei, informando que os filisteus estavam atacando Israel outra vez. Então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir dessa ocasião, o lugar onde Davi estava acampado passou a ser chamado de Selá Hamalecote. Depois Davi saiu dali e foi viver nas fortalezas da região de En-Gedi. E aqui nós finalizamos 1 Samuel 23, os capítulos do Antigo Testamento, e agora nós vamos a Romanos capítulo 15, no Novo Testamento. Lemos a partir do verso 1. Nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos seus patriarcas. E também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês gentios, louvem-no, todos os povos. E em outra parte, o profeta Isaías disse, virá o herdeiro do trono de Davi, e reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua esperança. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos, certo de que só precisam de um lembrete. Pois pela graça de Deus, sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncio-lhes as boas novas para que se tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio de meu serviço a Deus. E, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, apresentei plenamente as boas novas de Cristo, desde Jerusalém até o Ilírico. Sempre me propus a anunciar as boas novas, onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre alicerce alheio. Pois conforme dizem as Escrituras, aqueles aos quais ele nunca foi anunciado verão, e os que nunca ouviram falar dele entenderão. É por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado minha visita a vocês, porque estava pregando nesses lugares.
Mas agora que terminei o meu trabalho nessas regiões e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Planejo ir à Espanha e, quando for, espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá. Pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles. Porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém. Consideram que, no mínimo, podem retribuir ajudando-os financeiramente. Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado em boa ação dos gentios, irei à Espanha, visitando vocês de passagem. E estou certo de que, quando for, Cristo abençoará ricamente nosso tempo juntos. Irmãos, peço-lhes em nome do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e que se recusam a crer. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com o coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Que o Deus que nos dá a sua paz esteja com todos vocês. Amém. E aqui nós finalizamos o capítulo 15 de Romanos do Novo Testamento e os capítulos de hoje do nosso plano de leitura da Bíblia anual. Eu quero orar por você, mas antes de orar e finalizarmos, quero lembrar você, se você tem sido abençoado aqui no plano de leitura da Bíblia, compartilha com muitas outras pessoas. Manda para os seus grupos, para a sua lista de oração e contatos, tá bom? Se você que é novo aqui no canal, que você se inscreva também e ative o sino de todas. E o seu like, ele abençoa muitas, inúmeras vidas, certo? Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças, louvor, honra, glória por mais um dia, Senhor. Estamos aqui, Senhor, diante do teu alimento, da tua palavra, da Bíblia, Senhor. Esse alimento que nos fortalece, que nos edifica. Nós lemos agora, nos alimentamos. E o que eu te peço é que cada um dos meus irmãos que está aqui seja edificado, recebam revelação, recebam, Senhor, Deus, ministração no seu coração de como aplicar a tua palavra, como, Senhor, trazer para o seu dia a dia, Senhor, e como eles podem se mover debaixo dos teus princípios, como nós podemos nos mover debaixo do teu princípio. Nos dá um dia abençoado, em família, um dia de paz, Senhor, na tua presença. Visita todos os enfermos, Senhor, dando cura, Senhor, restaurando, fortalecendo. Seja lá qual for, Senhor, a situação, a necessidade, envia a tua provisão, o teu amor sobre cada um dos teus filhos. É assim que eu oro a ti, consagrando todo esse dia, no nome do Senhor Jesus. E você que está aí do outro lado, se você crê comigo, repete dizendo amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, Deus seja louvado. Beijo grande no seu coração. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.